Eu queria primeiro registrar a importância da portaria publicada hoje no Diário Oficial da Secretaria de Direitos Humanos por parte da ministra Maria do Rosário, que, enfim, nós teremos oportunidade de discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um estatuto de nossa autoria, aprovado por unanimidade aqui no Senado e que se encontra na Câmara dos Deputados há mais de 4 anos. A ministra Maria do Rosário, à luz da Convenção Internacional e outros projetos que foram apensados ao mesmo, propôs, e nós aceitamos, a formação de uma comissão especial que vai ter 3 representantes da Câmara, 3 do Senado, 5 juristas, representantes da Secretaria de Direitos Humanos, e nessa composição, 3 representantes do CONAD. Nessa composição vão aprofundar o debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós já temos no país o Estatuto do Idoso, para alegria nossa também, de minha autoria, temos o Estatuto da Igualdade Racial, também de nossa autoria, e esse é o 3º estatuto que eu gostaria muito de ser aprovado, que vai trazer benefícios para cerca de 45 milhões de pessoas. Não que os 45 milhões serão beneficiados diretamente, mas nós temos no país 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e que a longo prazo poderão usufruir, tomara que não, mas se a sua deficiência avançar, terá amparo no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, de pronto, ele vai atender em torno de 28 milhões de pessoas. Pela importância dessa iniciativa da ministra Maria do Rosário, eu peço, senhor presidente, que conste em ata esta portaria publicada hoje no Diário Oficial. Na mesma linha, senhor presidente, eu quero ainda encaminhar para Vossa Excelência, nos termos do artigo 218, inciso 7º do Regimento Interno do Senado, requeiro voto de pesar pelo falecimento de Antoninho de Góes, vice-prefeito de Fontoura Xavier. Antoninho de Góes, do PMDB, 55 anos, morreu na noite de quarta-feira em um acidente ocorrido à noite na BR-386, no município Norte Gaúcho. Seguidamente, senhor presidente, infelizmente, a gente tem que vir à tribuna e falar dos acidentes. Antoninho de Góes era prefeito em exercício, já que o prefeito José Flávio Godoy da Rosa estava aqui no encontro dos prefeitos em Brasília. Antoninho de Góes, além de tudo, era também era secretário da saúde do seu município e fazia um excelente trabalho. Tanto é que, pelas redes sociais, a comunidade expressou toda a sua solidariedade à família e pela perda desse grande homem público. Recebi também correspondência do deputado federal Giovanni Cherini, que já foi presidente da Assembleia, lamentando a morte do seu grande amigo. Dessa forma, pelo presente, peço que seja enviado à viúva e à família de Antoninho de Góes a nossa solidariedade. Era isso, senhor presidente. Caminho também a Vossa Excelência. Quero ainda, senhor presidente, registrar que recebi ofício da Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, cidade gaúcha, relativo ao requerimento de autoria do vereador Sérgio Roberto Vieira. O requerimento do vereador Sérgio Vieira, coincidente também da bancada do PMDB, é no sentido de que o município de Dom Pedrito seja incluído entre os municípios beneficiados pelo PL 6316 de 2009, esse de autoria do atual presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, que meu amigo também de longo tempo, já que pertencíamos ambos ao Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Ele destaca o valor desse PL
do deputado Marco Maia, que permite a abertura dos free shops na cidade de Fronteira. O presidente da Câmara destacou em artigo publicado na imprensa gaúcha que a ideia básica da proposição é possibilitar que o mesmo regime aduaneiro atual das lojas francas em portos e aeroportos, os free shops seriam aplicáveis também nas áreas de fronteira. Segundo o presidente, a instalação das lojas francas em pontos específicos da faixa de fronteira terrestre deverá incentivar o turismo na região, o comércio e contribuir para a valorização desse setor tão importante no Brasil e nos países de fronteira. Senhor presidente, a cidade de Dom Pedrito está reivindicando a inclusão, enfim, do seu nome, cidade de Dom Pedrito, nesse projeto. E na justificativa, diz os membros da Câmara de Vereadores, o município de Dom Pedrito conta com 53 quilômetros de fronteira seca, com a República do Uruguai, e precisa de investimento. Uma oportunidade dessa grandeza é fundamental para o desenvolvimento da região. Quero dizer que esse pedido eu encaminhei também ao presidente da Câmara dos Deputados, que já conhecia a intenção da cidade ser contemplada e disse que, se depender dele, tudo fará para que isso aconteça. Enfim, deixo aqui registrado meu apoio ao projeto e à solicitação que a cidade de Dom Pedrito, porque acredito na possibilidade que ele cria para o desenvolvimento econômico, social e político dessa cidade tão importante lá do meu Rio Grande. E fica aqui meus cumprimentos ao presidente da Câmara, Marco Maia, pelo projeto que está sendo visto com muita alegria pelo povo, principalmente da fronteira. Quero ainda, senhor presidente, destacar que recebi no meu gabinete, no dia 20 de abril passado, a visita de uma equipe de empresários do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, eles expressaram suas preocupações quanto ao processo de desindustrialização que estão enfrentando em algumas linhas de produção, tendo em vista a entrada em grande escala de produtos da China. Esse é um tema que todos nós, senadores, já debatemos. Tivemos uma reunião aqui na presidência da Casa com o presidente Sarney, e aqui eles vão discorrendo as dificuldades que estão encontrando e pedindo que a gente tome medidas urgentes para fortalecer o parque industrial, não só do Estado, mas o parque industrial nacional. Muitas empresas brasileiras, segundo eles, estão sendo prejudicadas em virtude das razões apresentadas aqui por nós. O Parque Industrial Nacional ainda enfrenta sérios e persistentes problemas que acabam por represar e conter o imenso potencial produtivo que nós podemos aqui alavancar. E aqui eles dizem, porque eu quero resumir o meu pronunciamento, vivemos em um mundo em que uma única proto-superpotência, a República Popular da China, dá mostra de que caminha para se transformar quase que numa fábrica do mundo. Talvez a custo do emprego e a precarização das economias em outros países, inclusive nos Estados Unidos. O Brasil não está passando incolume. A ascensão chinesa, resultante em grande medida da política de dumping cambial, acaba afundando principalmente a economia nacional. Para além das trocas de comércio oficiais, o problema também reside na imensa quantidade de produtos que chegam a preços irrisórios, muitas vezes mediante ingresso ilegal em nosso território, sem o pagamento de qualquer tributo. Por essas razões, vários setores industriais em nosso país têm apresentado crescentes dificuldades para competir no mercado interno e muito mais dificuldades ainda se for querer competir no mercado externo. O governo brasileiro, motivado por essas preocupações com a situação da indústria brasileira, tem adotado algumas medidas que são importantes. E aqui eles destacam algumas.
Por exemplo, eles acham importante, sim, que o Banco Central continue diminuindo a taxa de juros. O governo também desonerou, em parte, impostos sobre a folha de pagamento de setores industriais, como o têxtil e mais outros 15 setores. No entanto, dizem eles, ainda necessitamos da efetiva solução de alguns gargalos, como a infraestrutura precária de nossas estradas, rodovias, portos, aeroportos e a elevada carga tributária ainda brasileira. Cabe ao Brasil, ademais, definir uma vigorosa política industrial no curso dos próximos anos que fomente a elevação dos padrões produtivos da nossa economia. Ainda dizem eles, senhor presidente, a preocupante situação enfrentada pelo setor industrial brasileiro deve conduzir o Poder Legislativo, em particular no caso do Senado Federal, a agir também de forma mais contundente em defesa da indústria nacional. O sucateamento da indústria brasileira, esse é o pedido deles, precisa ser combatido com auxílio de iniciativas legislativas, como o projeto de resolução número 72 de 2010, que aqui nós já nos posicionamos. Além disso, eles dizem que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, fez uma grande manifestação em diversos estados nessa linha de fortalecer a indústria nacional e que eles contam com o apoio dos senadores e dos deputados. Dizem mais, em um momento de grandes transformações da economia e geopolítica mundial, o Senado Federal, com certeza, vai contribuir para alavancar a economia brasileira, promovendo com mais força o desenvolvimento do nosso país. Senhor presidente, eu fiz um resumo aqui da carta que me mandaram, um documento longo, mas eu queria também, senhor presidente, ainda nesses 9 minutos que eu disponho, dar um destaque para uma cidade que acho que o Brasil todo conhece e muito conhecida a nível internacional, que é Canela. Quando eu falo de Canela, falo de Gramado também. Canela, Gramado, São Francisco, Caxias, cidades próximas e que tem um veio para a área do turismo muito forte. E eu quero destacar que começou nessa segunda-feira a Semana do Bebê em Canela. É o 13º ano que tem a Semana do Bebê, que nessa semana se discutem políticas na área da saúde, na área do desenvolvimento, na área de atitudes preventivas para os nossos bebês. É algo muito interessante, eu já participei de 2 dessas Semanas do Bebê, ao longo desses 13 anos, e agradeço muito a vice-prefeita da cidade, a Leslie Serres de Oliveira, que é coordenadora geral da Semana do Bebê, que se realiza todo ano e que vai terminar no domingo. Não estarei lá, mas meus assessores vão acompanhar o trabalho brilhante que a cidade de Canela faz em política de saúde preventivas para o bebê. E como eu mandei uma gravação para lá, na gravação eu apenas digo que Canela está de parabéns, porque está olhando para os bebês. E olhando para os bebês, eles estão olhando para aqueles que vão dirigir o país no futuro, nos seus respectivos setores que vão desenvolver no longo das suas vidas. Mas cuidar do bebê é cuidar do futuro da nação, do futuro da nossa gente. Por fim, senhor presidente, aproveitando a presença de Vossa Excelência, que é um parlamentar, ninguém tem dúvida, dos mais capacitados da casa. E digo isso com maior tranquilidade, não é ele naquela linha de um agradar o outro, porque aqui a questão não é partidária, é da capacidade de formulação, de articulação e de defesa de projetos. Eu escrevi um artigo, meu senador, que eu coloquei o título nesse artigo, Procura-se um relator. E como Vossa Excelência é da CCJ, eu falei com as apelo a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não gostaria de relatar esse projeto. Eu apresentei, desde que cheguei aqui no Senado, um projeto que ele é jogado de um ano para o outro, para cá, para lá, e ninguém relata. E vou ler o artigo aqui nesses 7 minutos. O artigo foi publicado no jornal de grande circulação do Rio Grande do Sul. Procura-se um relator. Nos últimos anos, o nosso país foi invadido, com razão, por um manancial de publicação que tratam de corrupção e impunidade, improbidade e relações. Aí mostra que nada é transparente entre o público e o privado, infelizmente. O livro Quem Mandamos para a Prisão, da socióloga Laura Frade,
traz a opinião de alguns parlamentares sobre criminalidade e criminosos e corrupção. As referências incluem pé de chinelo, o outro e assim por diante, ou seja, não existe a identificação dessas pessoas paralelamente. A autora chama a atenção, aí que eu vou entrar nos fatos, para o fato de que somente negros, pobres e prostitutas é que vão para a cadeia. Ou seja, ele quer dizer que negros, brancos, índios, enfim, os mais pobres é que acabam indo para a cadeia. O fato, eu estou lendo o livro dela, o fato é que os criminosos do chamado colarinho branco não recebem o mesmo tratamento. Provavelmente, isso se deva às polpudas contas bancárias, o seu status social e os grandes advogados. Nada contra quem é advogado, né? E os grandes advogados. No período mapeado pela socióloga, foram encontrados pela socióloga somente 2 projetos de leis, segundo essa socióloga, que tratam diretamente do crime de colarinho branco. O PLC 1489, de 2003, de autoria do ex-deputado Carlos Nader, já arquivado na Câmara. E outro de minha autoria, número 209, de 2005, 7 anos. Esse texto aguarda, no longo desses 7 anos, a indicação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Há 7 anos não consigo um relator. A ideia do PL 209, que ela destaca como fundamental, o que ele diz? É tornar inafiançável e insuscetíveis de liberdade provisória os crimes de corrupção ativa e passiva, assim como ocorre em relação aos crimes hediondos, como o tráfico de entorpecente, o terrorismo, a tortura e o crime de racismo. O crime de corrupção ofende a sociedade, assalta a sociedade, por ser um dos principais obstáculos ao desenvolvimento social, à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades sociais. Ele retira do bolso de milhões de brasileiros a materialização de direitos relativos à seguridade social, à educação, à saúde pública, à habitação e à segurança. Entre 2002 e 2008, segundo órgãos públicos, a corrupção no Brasil desviou o equivalente ao PIB boliviano. Entre 2002 e 2008, 6 anos, a corrupção no Brasil desviou o equivalente ao PIB da Bolívia, ou seja, 40 bilhões, uma média de 6 bi por ano. Parte desse dinheiro poderia ser aplicado em recomposição, a reajuste, por exemplo, dos aposentados e pensionistas, que eu falo tanto nessa tribuna, de uma política de valorização dos salários em geral, fortalecimento do piso dos professores, investimento em educação e saúde. Recentemente foi criado no Senado Federal uma comissão especial de juristas com o intuito de propor mudanças no Código Penal. Eu espero, primeiro fica o apelo a Vossa Excelência, se puder olhar, se puder relatar esse projeto. Eu espero que essa comissão olhe o PLS 209 de 2005, que está sem pauta até hoje. É sabido que grandes temas de interesse do nosso povo estão na expectativa de grandes votações. Por isso, senhor presidente, eu faço esse apelo a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência puder olhar esse projeto, essa socióloga, conforme o estudo que ela fez, ela acha que é um projeto fundamental, que torna imprescritível, manda diretamente para a prisão e ainda diz que os bens têm que ser devolvidos de imediato daquele que for pego nesse crime hediondo, que é o crime da corrupção. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência, se Vossa Excelência pudesse dialogar com o presidente daquela comissão, que é o senador da CCJ, é o senador Eunício Oliveira, nos que eu fiz um pedido aqui de público para que Vossa Excelência relatasse o PLS 209 de 2005. Era isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e considere na íntegra os meus pronunciamentos, já que, na verdade, eu comentei cada um deles, não os li. Obrigado, senador.